E o tubarão que atacou e matou o jovem russo que decidiu nadar no Mar Vermelho, lá no Egito, cara. Pois é, pegaram o tubarão e mataram ele a paulada, numa espécie de vingança. O Vini comentou sobre isso e teve muita gente criticando ele sobre a fala, do tipo, pô, você não tem empatia pelo cara e tal. Ele tava falando só sobre os tubarões, né, cara? Claro que ele não deu mole e respondeu os haters de uma maneira assim, meio atravessada e tal, mas bora ver aqui a resposta que ele fez pra galera falando sobre o acontecido, e tem coisas que a gente tem que concordar sim. Galera, o que parece o tubarão que atacou o jovem russo de 23 anos lá no Egito foi capturado. Velho, não só isso, ele foi capturado e a sua vida foi tirada a pauladas como uma forma de vingança por ter atacado esse rapaz. Aliás, vale lembrar que as pessoas disseram aí que na região onde ele estava nadando existiam avisos sobre possíveis ataques de tubarão. Então, mais uma vez, o ser humano fazendo seu papel aí de burrão. Cara, é impressionante, mas muita gente... Assim, eu sei que é triste, o cara perdeu a vida, o Vini vai falar isso daqui a pouco, né? A gente tem que ficar consternado com a família, etc. Mas, cara, vocês mesmo aqui na própria plataforma, de vez em quando vêm pessoas fazendo coisas absurdas, tá? Absurdas, assim, se pondo em risco mesmo, cara. E é bastante complexo isso, às vezes para ganhar visualização, às vezes para ganhar like, enfim. Bom, continuando. Velho, de novo, mais uma vez o animal foi uma vítima brutal, né, dessa barbárie, dessa ignorância humana, dessa vergonha, se é que eu posso chamar assim. Eu tenho vergonha de fazer parte da mesma espécie que uma pessoa como essas aí que pegaram o animal e fizeram isso, tá? Então, o que aconteceu? Os caras foram lá e capturaram o tubarão. E mataram o tubarão de forma violenta, né? Foram lá, deram paulada no tubarão, quebraram a mandíbula do tubarão. Foi algo horrível, tá? Bom, é por isso que as autoridades deveriam ter intervido, né? Geralmente, acontece isso, tá? A autoridade vai lá e elimina. Por exemplo, um alligator predou uma pessoa. Então a autoridade intervém, vai lá e captura aquele alligator, recupera os restos mortais, óbvio, que a família quer os restos mortais, por motivos óbvios, e elimina aquele animal, tá? Por que é importante as autoridades intervirem? Ah, Henrique, mas não é justo que a autoridade vá lá e mate o animal. Cara, eu sei que não é justo, mas é preciso fazer. É preciso fazer por alguns motivos. Primeiro, que alguns animais, assim como eles se acostumam a comer próximo a residências, como, por exemplo, entrar na lixeira, etc., se acostumam com a presença humana para conseguir alimento, ele pode também, não estou dizendo que isso é uma regra, mas ele também pode entender que é fácil, por exemplo, devorar uma pessoa, entende? Então, e sendo ele único, porque ataque de tubarão é extremamente raro, tá? Não é tão simples assim como muita gente imagina, não. As pessoas abusam mesmo, tá? Inclusive lá em Recife tem placas alertando para não entrar na água, a pessoa entra na água assim mesmo. Bom, beleza. E aí você deveria de eliminar aquele animal que teria se alimentado de humanos, pois ele poderia aprender a se alimentar de humanos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, as entidades governamentais devem agir justamente para evitar a violência. Por quê? A partir do momento que você pega o animal e elimina aquele animal, você vai tentar fazer de uma forma não violenta, para não cair na mão das pessoas, as pessoas fazerem lixamento, esquartejamento, e esse tipo de coisa que as pessoas enfurecidas fazem. E outra, se você não dá uma resposta à população de eliminar aquele determinado animal, o que vai acontecer é que todos os outros animais serão eliminados automaticamente. Qualquer tubarão que for visto será eliminado, entende? Todos serão tidos como grande praga. Então, assim, veja, de forma nenhuma você está me vendo defender a morte do determinado animal. O que você está me vendo fazer é entender o que seria a atitude de um órgão público, né, uma ação pública de se fazer, que evitaria maiores problemas. Então, para evitar maiores danos, você elimina aquele animal para que os outros não acabem pagando por ele, para que ele não tome gosto e para que ele não sofra uma violência direta depois de lixamento, esquartejamento, que foi o que aconteceu com o tubarão lá. Simplesmente foi pego, maltratado, etc. Não foi... Enfim, foi horrível. As cenas foram horríveis. Espero que vocês tenham me entendido aqui. A diferença entre eu ser a favor de eliminar o animal e entender a necessidade de órgãos públicos tomarem providências para que o pior não aconteça. Entenderam a situação?
Não, eu ainda saio como culpado, hein? A galera vai mandando mensagens do tipo, seu ridículo, falta de empatia pelas pessoas. Teve um cara que mandou assim, nossa, uma vida de uma pessoa vale mais do que a vida de 100 mil tubarões, essas aberrações. Velho, pra você vale mesmo, essa cabecinha de jirico aí, né, que não sabe que se a gente exterminar todos os tubarões, nem a gente mais vai estar vivo. Mas isso é ciência, fica difícil de entrar no seu miolinho, né? É isso, galera, uma grande tragédia aí, sinto muito pelo rapaz, por toda a família, ninguém merece passar por isso, mas mundo natural, velho. Entrou no mar que não é seu habitat, você tá correndo o risco de ser mordido e a culpa nunca vai ser do animal. Ponto. Verdade, a culpa nunca é do animal, os animais são iguais aos outros animais quaisquer, sentem frio, fome, dor e medo, eles estão ali no habitat natural, a pessoa entrou no habitat natural do animal, o tubarão não vai para dentro da cidade para predar nenhum ser humano, nós não fazemos parte do cardápio deles, tá? Nós não somos presas naturais. Se seres humanos deixarem de existir, tubarões não deixarão de existir, tá? É tipo aquele lance que eu sempre conto, das serpentes que se alimentam de roedores. Seres humanos não fazem parte do cardápio das serpentes, ok? Mas já aconteceu de uma serpente ou outra devorar um ser humano, como por exemplo a Malayo Piton, lá na Ásia. Foram 3 casos, mas seres humanos não fazem parte do cardápio do dia a dia. A gente não faz parte da cadeia alimentar desses animais. Você pode ser devorado por um tubarão, pode ser devorado por um crocodilo, mas seres humanos deixando de existir, eles não deixam de existir. Se serpente que se alimenta de roedores, os roedores deixando de existir, elas deixam de existir. Entende o que é ser uma presa natural e o que é ser cair ali esporadicamente? Pois é. E sobre o que o Vini falou, da perspectiva dos tubarões serem todos eliminados, ele está falando a realidade. Você perder os tubarões, que são predadores de topo de cadeia, você desregula a cadeia alimentar dentro dos oceanos. E aí você pode ter uma superlotação de organismos de base, ou peixes, né, que são presas de tubarões, eles fazem uma superpopulação, depois eles se alimentam de todo o alimento e aí diminui a população, você tem perda da biodiversidade dos oceanos. Você entendeu a situação, como funciona? Você não pode sair por aí matando todos os tubarões, e é por isso que os órgãos públicos precisam agir rapidamente para dar uma resposta para a população, para que a população não saia ali, um monte de pescador o tempo inteiro, matando um monte de tubarão, achando que eliminando os tubarões vai melhorar a vida deles, que não vai, porque o que vai acontecer vai ser a perda justamente da ecologia local, ou seja, vai diminuir a quantidade de peixe, de alimento para todo mundo. Esse é um problema sério a ser dito, tá bom? Bom, então aí fica a situação. Entendo que o Vini, às vezes, pode ter falado de forma muito ríspida, o que causa realmente, né, as pessoas do tipo, caraca, velho, o que esse cara tá falando? Tá falando do animal, tá defendendo o seu animal. Não, não é bem isso, tá? Ele entende a situação, ele entende que a natureza não vai funcionar sem os predadores de topo de cadeia.